pela graça de Deus, cristão, por minhas ações, grande pecador, por vocação, peregrino sem lar, de humilíssima origem, que vaga de lugar em lugar. Os pertences que tenho no mundo resumem-se a um bornal com um napo de pão e uma Bíblia que levo no bolso da camisa. Nada mais. Assim começa um dos clássicos da mística cristã, a jornada do peregrino russo. Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Paz e bem. Paz e bem. Hoje vamos conversar sobre o secundário e o essencial. Aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Aquilo que é básico, basilar. E aquilo que, bem, a gente pode muito bem viver sem. E é uma meditação que me ocorre dentro do contexto da minha mudança, não é? Como as pessoas aqui em Paz e Bem estão sabendo, estou de mudança para o sul do país. Do Nordeste para o Sul. Estou em missão, estou dentro dessa possibilidade de mundos novos, de novos horizontes. E dentro disso, aquilo que é próprio de toda mudança. O que fica e o que vai. E de forma mais especial, a compreensão do tamanho, não é, da bagagem. E aí a gente trazer um pouco essa reflexão sobre as nossas bagagens e aquilo que durante anos e anos e anos e anos carregamos e aquilo que é, dentro desse contexto, essencial e aquilo que é secundário. Antes que a gente avance na nossa conversa, se você não é inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade que se propõe a ser um círculo, uma comunidade de espiritualidade, de paz, uma espiritualidade plural, uma espiritualidade inclusiva, um espaço para todo mundo, para todas as pessoas que se propõem a viver essa experiência de paz, de pluralidade, de reconhecimento da alteridade, de acolhimento do outro e da outra. Curta, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda a gente a divulgar o canal, né? E outras pessoas conhecerem. Se você puder, faça a sua assinatura solidária, né? Ajude e colabore da melhor forma possível para o crescimento do programa, né? Do canal. Se você puder, claro, nesses tempos tão difíceis, né? Se você está vendo pela Pós TV 247, o mesmo recado. Se inscreva se não é inscrito, torne-se um membro, uma membra, curta, compartilhe, né? Faça sua assinatura solidária. Isso é algo também importante para que a gente possa ampliar a rede de informação e comunicação democrática. Muito bem.
É dentro dessa perspectiva que todo ano, todo final de ano a gente se debruça. E hoje, de forma especial, para mim, nessa mudança, né, eu tenho diante de mim a realidade de que eu preciso, né, levar pouca coisa. Atrás vocês estão vendo os livros, alguns livros eu já doei, já vou fazer a doação, né? E desses aí alguns eu vou levar comigo. Livros que me foram presenteados com carinho, livros que eu participei, livros que eu guardo no coração, né? Mas muitos eu vou doar, vou a escolas públicas, a universidades públicas. Com isso eu pretendo fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E aí, dentro dessa experiência, esse conflito, vamos dizer, não é? Essa questão que me ocorre, não é? O que é que eu preciso levar? Né? Os excessos de bagagem, os limites da bagagem, para evitar os excessos, a gente precisa ter diante dos nossos olhos, sempre. Essas coisas não só acontecem dentro do tempo da mudança, mas isso é sempre. Quantas coisas a gente entulha e carrega, não é? De papéis, de lembranças, de coisas, e que essas coisas nem sempre nos acrescentam. São coisas que nos prendem, né? Como âncoras a passados, a experiências que nem sempre foram boas. E a gente, ao longo do tempo, vai guardando nos entulhos da existência essas coisas. Daí a necessidade do caminho da espiritualidade ser também um caminho de liberação. Como o peregrino russo, outros, nas mais diversas tradições, não só a tradição cristã, mas eu fico pensando, por exemplo, na tradição do Zen, na tradição budista, não é? A questão daqueles que caminham, na tradição celta, não é? Dos monges peregrinos, dos monges que saíam, né, das ilhas, iam para o continente. Alguns chegaram até Moscou, chegaram à Itália, à Suécia, saindo das Ilhas Britânicas. Sempre se teve essa necessidade do sair de si. Todo o evangelho é uma caminhada, não é? Todo evangelho é um trajeto da história de Jesus de Nazaré, não é? Em que, subversivamente, o ponto final é uma reticência. Ponto final não existe, não é? A morte se torna ressurreição. E através do Espírito, Cristo ainda fala através de nós, através de todas as pessoas que proclamam a boa nova da justiça, da liberdade e da paz. E é dentro dessa perspectiva que o liberar, né, o desapegar, é algo tão importante na nossa caminhada. E na caminhada espiritual de cada um, de cada uma. Toda espiritualidade, ela passa necessariamente. Uma das etapas é o desapego. É o desapegar-se, é o deixar ir. É a consciência daquilo que é imprescindível e daquilo que eu posso viver muito bem sem. O problema é que toda ordem
do capitalismo e toda a ordem do consumo vai no sentido contrário. Vai no sentido do acúmulo, vai no sentido, não é, do alimentar a busca, não é, incessante de bens e coisas. E dentro desses bens e coisas a gente vive sobre o peso e a urgência delas. São os novos lançamentos, as novas tecnologias, aquilo que é o produto do último. Enfim, a gente vive sobre essa urgência, essa vivência estressante e desumana do correr atrás de coisas que alimentam uma ansiedade que, por sua vez, alimenta outras buscas por mais. E dentro dessa boca sedenta do consumo dos bens e das coisas, o capitalismo, a estrutura, né, em que estamos envolvidos, desumaniza. Torna-nos objetos. E aí esquecemos a dimensão do nosso ser. Porque o nosso ser sabe, ou aquele e aquela que dentro da caminhada espiritual específica pode chamar de alma, de espírito, essa dimensão interior do ser humano sabe aquilo que é essencial. O ser sabe. Né? Existe um livro do Milan Kundera, quem é de minha geração, né, ao menos teve contato com o filme que foi feito a partir dele, né? A insustentável leveza do ser. Para além do filme em si, o título do livro, que virou filme, A Insustentável Leveza do Ser, nos remete a essa condição, né, de como a nossa leveza e essa liberdade, essa consciência profunda de que nós não precisamos de tantas coisas, nos dá uma sensação de plena felicidade. Os pobres, por conta desse sistema que eu falei, eles são compulsoriamente levados a não possuir. Apesar do processo, né, apesar da superestrutura, né, como Marx falava, quer dizer, desse processo em que estamos envolvidos, da ideologia que vende essa ideia de consumo incessante, né, da última novidade de ontem, ou a última novidade de amanhã, né? Os pobres, os excluídos desse sistema, foram excluídos de usufruir as benesses desse sistema. Por isso, possuem muito pouco. Mas, ao não possuir compulsoriamente, precisamos ter diante de nós o quanto o testemunho desses e dessas nos coloca em xeque. Nesse tempo de tantos banquetes, de mesas, né, de tão poucos, a miséria de milhares.
E aí, a percepção para nós, o que é essencial neste tempo? A quem estamos correndo? O que estamos buscando nessa loucura incessante? A gente precisa tomar consciência do consumo zero, do consumo do essencial, daquilo que é imprescindível. E dentro disso, a necessidade nossa de partilha. A nossa resistência do compromisso com as causas macro não pode esquecer daquelas e daqueles que estão, neste instante em que eu estou falando, vivendo as agruras deste modelo. E a gente precisa se organizar enquanto sociedade e criar estratégias, essas sim, de mobilização, de organização. E à medida em que a gente se envolve e a gente se incorpora, a gente se compromete. Porque é muito fácil, dentro dessa ordem de coisas, nessa época em que se aproxima o final do ano e o Natal, a gente oferecer, não é, às pessoas famintas jantares. Alguns desses povoados de palavras das Sagradas Escrituras. Mas esses que assim fazem, quantos desses se esquecem das raízes, das origens que produzem essa fome, e essa miséria, e essa exclusão? Tenho diante dos meus olhos a frase do Dom Helder, São Dom Helder. Quando eu ofereço comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando explicito as causas desta mesma fome, chamam-me comunista. Que a gente possa subverter a ordem deste final de ano e Natal, dessa ordem capitalista de moer pessoas e coisas dentro da busca incessante de bens e coisas. Que a gente busque aprofundar o nosso ser, a nossa condição profunda de seres humanos, de pessoas verdadeiramente comprometidas com o mundo de justiça social e de paz. Que a gente possa, isso também é importante, partilhar aquilo que temos diante desse sistema e tomar consciência daquilo que nos é essencial e daquilo que a gente precisa deixar ir. Qual o tamanho da bagagem que vamos levar para 2020? Que coisas vamos colocar? Que coisas vamos colocar nessa nossa bagagem para a viagem? Às vezes, só precisamos de um naco de pão e uma Bíblia no bolso.
Às vezes, precisamos partilhar sabedoria, conhecimento, partilhar arte, partilhar beleza, partilhar bênçãos, boas palavras. Precisamos partilhar olhar, abraço, carinho, cheiro. Precisamos não largar a mão do outro, da outra. Ficar mais juntos, mais juntas. Diante da escuridão do tempo presente. E diante dessa leveza de ser, nos livrando do peso das coisas, dos sentimentos, do ódio do ódio que nos toma, que isso se torne uma indignação, uma revolta, né, da resistência, do compromisso com esse projeto verdadeiramente novo para todo mundo, e não para um grupo cada vez mais restrito de pessoas. Uma sociedade não suporta tal nível de concentração de renda e tal nível de miserabilidade. Por isso, vamos fazer um instante de silêncio interior, tentando jogar os entulhos, né, daquilo que nos intoxica. Vamos nos fortalecer diante do calor humano, diante das boas palavras, diante das boas novas. Apesar de tanta notícia ruim, há muita coisa boa acontecendo. Há muita gente se encontrando, se unindo. A mente quieta, o coração tranquilo, a coluna ereta. Vamos fechar os nossos olhos. Paz e bem, gente. Uma quarta-feira verdadeiramente abençoada. Que Deus, que é vida, que é amor, que é paz, um Deus que está conosco, Emmanuel, Deus que caminha em nós, junto de nós. Não esse Deus distante do que está acima, porque esse é o Deus do faraó. Que esse Deus que é amor possa nos abençoar. Acho que no próximo Paz e Bem já vou ter organizado os livros
nas caixas. Eu acho que esse é o último programa que eu estou gravando aqui nesse espaço. Mas é isso. A vida oferece essas oportunidades de aprendizado, de a gente ter a clareza do essencial e do secundário, da percepção do peso das coisas e como o desapego, né, é importante também para a leveza do ser. Deus nos abençoe.